Olá! Para quem está focado no concurso do Ministério Público, tem um instrumento que é simplesmente essencial dominar: a ação civil pública. Então vamos mergulhar fundo nos pontos mais importantes e, claro, da jurisprudência quentinha, aquela que realmente pode fazer a diferença na prova. Vamos lá? Para a gente começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, na verdade, vai bem no coração da atuação do Ministério Público, né? Qual é a ferramenta mais poderosa que se tem em mãos para proteger os interesses da coletividade como um todo? E a resposta, que é o centro de toda a nossa conversa aqui, é a ação civil pública. Pense nela, sabe, como a ferramenta de elite para defender aqueles direitos que ultrapassam o indivíduo, os famosos direitos transindividuais. É tão fundamental que, junto com o Código de Defesa do Consumidor, a lei da ACP forma o que a doutrina batizou de microsistema de tutela coletiva. E olha, isso foi uma verdadeira revolução no direito brasileiro. Ok, vamos aprofundar um pouco mais. Para dominar de vez a ACP, o primeiro passo, sem dúvida, é entender que tipos de direitos ela protege. Isso é a base de tudo e, pode apostar, sempre cai em prova. A lei organiza essa proteção em 3 categorias, e saber a diferença entre elas é crucial. Primeiro, os direitos difusos. Imagina algo que afeta todo mundo, sem distinção, como a poluição de um rio. O direito a um meio ambiente limpo, por exemplo, não dá para dividir, e a gente não consegue dizer exatamente quem são os titulares. Depois, vem os direitos coletivos. Eles também são indivisíveis, mas aqui o grupo é determinado, sabe? Ele está unido por uma relação jurídica, como os clientes de uma operadora de saúde discutindo o reajuste da mensalidade. E por fim, os individuais homogêneos. Aqui o direito é de cada um, mas a causa do problema é a mesma para todo mundo. Pensa nas vítimas de um acidente aéreo. Cada uma tem seu próprio dano, mas a origem é um fato comum. Agora, um tema que é batata de cair em concurso. Quem tem a legitimidade, ou seja, quem a lei autoriza a entrar com uma ação civil pública? Vamos ver em detalhes quem são esses atores. Bom, entre os legitimados, as associações civis têm um papel super importante na defesa da sociedade. Mas atenção, não é qualquer associação que pode sair por aí propondo ACP. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem sido o grande intérprete dessa atuação. E a gente vai ver agora as teses que são leitura obrigatória para qualquer prova. E a primeira tese do STJ já resolve uma dúvida clássica. Quando uma associação de consumidores entra na justiça, ela está atuando como substituta processual. E o que isso quer dizer na prática? Que ela vai a juízo em nome próprio para defender o direito de toda uma galera. Por isso, e aqui está o pulo do gato para a prova, ela não precisa de autorização expressa de cada um dos associados. E esse mesmo raciocínio vale também para os direitos humanos, viu? A tese 2 do STJ, por exemplo, confirmou que associações podem sim proteger visitantes de presídios contra aquelas revistas vexatórias, tratando o assunto como um direito individual homogêneo. E aqui, pessoal, tem uma virada de chave processual destacada lá na tese 4 da STJ que costuma confundir muita gente. Na fase inicial, para entrar com a ação, a associação é substituta, ela age de forma autônoma. Mas, depois que a sentença sai e é favorável, na hora de executar, de buscar reparação para cada um, o papel dela muda para representante processual. Nesse momento, ela passa a agir em nome dos beneficiários e, por isso, vai precisar da autorização formal da procuração de cada um deles. Parece sutil, mas o impacto prático é gigantesco. De todos que podem propor a ACP, o Ministério Público é sem dúvida o que tem a legitimidade mais ampla. Ele é o guardião por excelência dos direitos coletivos. A tese 5 do STJ trata de uma situação bem crítica. E se a associação que começou a ACP for extinta no meio do caminho? O direito da coletividade fica perdido? A resposta é um sonoro não. O MP, justamente nessa função de guardião final desses direitos, pode e deve assumir a titularidade da ação. Isso garante que a proteção coletiva não se perca. É um mecanismo de segurança fundamental do sistema. Mas essa legitimidade toda do MP não é limitada. As teses 6 e 7 do STJ vêm para reforçar um pilar do nosso sistema, que é o Pacto Federativo. Basicamente, o Ministério Público Federal não pode simplesmente entrar numa ACP que está correndo na Justiça Estadual, nem mesmo se o caso chegar lá no STJ. Cada ramo do MP tem a sua competência bem definida, garantindo o equilíbrio federativo. E para a gente fechar a parte de legitimidade, a tese 10. Até mesmo as entidades da administração indireta, como uma empresa pública, por exemplo, só podem entrar com a ACP se o assunto da ação tiver uma relação direta com o seu objetivo institucional. É o famoso requisito da pertinência temática. Ok, vamos em frente.
Agora vamos ver como tudo isso funciona no processo em si e, principalmente, os efeitos poderosíssimos da decisão final, a tal da coisa julgada. Esse quadro é sensacional porque ele resume um dos temas mais complexos da ACP, os efeitos da coisa julgada que funcionam secundum eventum probabonis, traduzindo, depende do resultado das provas. Olhem bem a última coluna. Se a ação for julgada improcedente por falta de provas em casos de direitos difusos ou coletivos, a porta não se fecha. Outra entidade legitimada pode entrar com uma nova ação se aparecerem novas provas. Isso é para proteger a coletividade ao máximo. Agora, nos direitos individuais homogêneos, a regra muda. A improcedência, mesmo sem provas, impede uma nova ação coletiva, mas atenção, não impede que as vítimas busquem seu direito individualmente. E aqui, pessoal, aconteceu uma verdadeira revolução na jurisprudência. Durante anos, o artigo 16 da lei limitava os efeitos da decisão ao território do juiz que a deu. Mas aí, no julgamento do tema 1075, o STF virou o jogo, declarou esse artigo inconstitucional. O que isso significa? Que agora, se uma ACP trata de um dano de escala nacional, tipo um problema com um produto vendido no Brasil inteiro, a decisão vale para o país todo. A proteção ficou muito mais efetiva. E para fechar essa parte de processo, mais duas teses do STJ que facilitam muito a vida. A tese 9, em matéria ambiental, diz que não precisa processar todos os poluidores de uma vez, o que deixa a ação bem mais ágil. E a tese 8, que na verdade aplica a súmula 232, resolve uma questão super prática. Quem paga a perícia quando o MP é o autor? O STJ definiu que é a Fazenda Pública, garantindo que a falta de dinheiro não impeça a produção de provas. Uma sentença favorável é ótima, mas é só o começo. Agora a gente entra na fase de execução, que é quando a decisão do juiz sai do papel e vira reparação de verdade. A execução pode ser de dois tipos. A coletiva, que é tocada pelo mesmo autor da ação, e aí o dinheiro vai para um fundo de direitos. Ou pode ser individual, onde cada vítima vai atrás da sua própria indenização. E a pessoa pode escolher processar no foro do seu próprio domicílio ou lá onde a ação original ocorreu. Então, o ponto crucial aqui, que foi consolidado na tese 3 e no tema repetitivo 948 do STJ, é o seguinte: qualquer pessoa que foi prejudicada pelo ato ilícito pode executar a sentença. Não importa se ela era ou não filiada à associação que entrou com a ação. A sentença coletiva vale para todo mundo que foi vítima. E anotem bem este número para a prova, hein? O prazo que a vítima tem para entrar com a execução individual de uma sentença coletiva é de 5 anos. Certo. Mas quando esses 5 anos começam a contar? O tema repetitivo 877 do STJ não deixa dúvida. O marco inicial é o trânsito em julgado da decisão coletiva, ou seja, quando não cabe mais recurso. E atenção a este detalhe. O STJ entende que não precisa esperar uma grande divulgação na mídia. O ônus de ficar de olho no processo e buscar a execução no prazo é de cada vítima. A proteção é tão forte que no tema 1253, o STJ foi além, dizendo que a vítima pode começar sua execução individual, mesmo que a execução coletiva já tenha sido extinta. Ufa! Passamos por muitos detalhes importantes. Então, agora vamos juntar tudo e revisar os pontos que são simplesmente essenciais, aqueles que não dá para esquecer na hora da prova. Para a revisão final, foque nisso: a legitimidade ampla do MP e das associações, as nuances da coisa julgada, especialmente a questão da falta de provas, a abrangência nacional das decisões depois do tema 1075 do STF e, claro, a regra da prescrição de 5 anos para a execução, que começa a contar do trânsito em julgado, como definiu o tema 877 do STJ. A gente cobriu toda a parte jurídica, que é fundamental para a prova. Mas vale a pena parar e pensar um pouquinho, né? Como essa ferramenta tão poderosa molda o nosso dia a dia, desde a proteção do meio ambiente em que a gente vive, até os nossos direitos mais básicos como consumidores? Bom, esperamos que esta análise detalhada sobre a ação civil pública tenha ajudado de verdade na sua preparação. Se este conteúdo foi útil, considere se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo material de qualidade e focado na sua aprovação. Bons estudos e até a próxima!